Olá, alunos do quinto ano da Rede Municipal de Porto Feliz. Vamos dar continuidade às nossas atividades do livro EMAI. Hoje nós vamos estudar as páginas 56 a 62. Hoje é a nossa oitava videoaula com as atividades de matemática. Nesta sequência, nós temos algumas situações, problemas para serem resolvidas. Antes de resolver essas situações, é muito importante que vocês localizem aqui algumas informações apresentadas para poder resolver os problemas. Então vejam aqui, olha, resolva cada situação apresentada. Antes de resolvê-las, para cada uma, responda. Quais são as informações apresentadas? Então, que informações que cada situação traz? Qual a pergunta a ser respondida? Todo problema, ela traz uma pergunta no final. Então, qual vai ser a resposta? Não pode esquecer de escrever essa resposta. E como pode ser encontrada a solução? A solução é a operação matemática que você vai fazer. Como podemos saber se a solução está correta? Como eu vou saber se eu acertei ou não a operação matemática? Aqui vocês podem usar a operação inversa que você fez e conferir o seu resultado. Então vamos ver aqui, olha. Num auditório há 224 cadeiras. Então olha aí a informação que ele está apresentando. Organizadas em 8 fileiras. Então, vocês podem até marcar aqui essas informações. Com a mesma quantidade de cadeiras. Quantas cadeiras há em cada fileira? Então, aqui ele quer saber quantas cadeiras tem em cada fileira. Olha a informação que eu tenho aqui. Aqui eu tenho o quê? O total de cadeiras. Então, eu já sei o total de cadeiras. E sei que tem 8 fileiras. Agora eu quero saber cada fileira quantas cadeiras tem. Então, o que eu vou fazer com esse total aqui? Qual a operação matemática que nós vamos fazer aqui para saber? Aqui nós vamos trabalhar basicamente com a divisão. Então, vocês podem resolver a divisão, armar a conta de divisão aqui e realizar a operação matemática e depois registrar a resposta. Então, cada vez que vocês forem resolver um problema, vai passando um traço embaixo, riscando as informações que você tem para você pensar, raciocinar qual é a operação matemática, qual é a solução para aquela situação. Vamos à letra B agora, olha lá. Raquel vai pagar uma compra de 1.125 em 9 parcelas iguais. Então, ela vai dividir o valor desta compra em 9 parcelas, em 9 prestações. Ele quer saber o valor de cada parcela, quanto que ela vai pagar por mês. Sempre que a gente vai comprar alguma coisa, a gente não parcela, não divide. Quanto que vai pagar por mês? Então, é essa situação. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai pegar esse valor total aqui, dividir por 9, aí você vai saber o valor de cada parcela. Não esqueça de escrever a resposta, formar uma frase para responder a questão, que todo problema tem uma pergunta. Se ele tem uma pergunta, você tem que fazer uma resposta. Olha essa situação aqui, ó. Júlia viajou levando 5 calças compridas e algumas blusas. Fazendo todas as combinações possíveis com uma calça e uma blusa, ela pôde arrumar de 40 modos diferentes. Então, ela conseguiu fazer 40 combinações aqui, 40 modos diferentes. Quantas blusas ela levou? Então, aqui ele quer saber quantas blusas. Então, com essa combinação diferente, eu posso fazer a operação com 5 calças, né? Então, fazendo essa divisão aqui, eu vou saber quantas blusas ela conseguiu, ela levou para essa viagem, certo? Então, lembra da pergunta e da resposta. Faz a conta, arma a operação matemática aqui e resolve. Tem que ter a operação matemática que vai mostrar como você chegou na resposta. Agora, veja aqui, ó, multipliquei um número por 9.
E o resultado dessa multiplicação foi 19.485. Que número foi esse? Então, eu já estou falando aqui qual foi a operação que eu fiz, mas eu quero saber qual foi o número. Então, aqui eu vou fazer a operação inversa da multiplicação para descobrir qual foi o número que eu multipliquei, certo? No caso da divisão, para você saber se a sua divisão está certa ou errada, é só você fazer a operação inversa e aí você confere o resultado, certo? Letra E. Silvia fará um bolo para a festa da primavera. Para cada bolo, Silvia deve usar 3 ovos. Quantos bolos ela poderá fazer com 15 ovos? Então, aqui eu tenho a quantidade de ovos para um bolo. Eu quero saber quantos bolos ela vai conseguir fazer com 15 ovos. Então, quais são os números que eu vou trabalhar aqui na minha operação matemática? Quais são os valores? Olha lá, 15 ovos, 3 ovos. Então, você vai fazer a operação matemática aqui para saber quantos bolos ela vai poder fazer. Então, esse total de ovos aqui, né? Você vai fazer a divisão e vai saber quantos ovos ela vai usar em cada bolo, certo? Quantos bolos, aliás, ela vai poder fazer. Porque você já sabe que para um bolo ela vai usar 3 ovos, mas ela tem 15 ovos aqui. Então, com 15 ovos, quantos bolos ela poderá fazer? Márcia planejou uma viagem. Se ela viajar 6 horas e meia por dia durante 5 dias, quantas horas Márcia gastará? Então, aqui a gente tem uma pegadinha, certo? Aqui não tem como eu fazer as 6 horas e meia, é o tempo que ela vai fazer em um dia de viagem. Mas ela vai viajar quantos dias? 5 dias. Então, eu quero saber o total de horas dessa viagem, certo? Quantas horas ela vai passar viajando. Então, aqui já é uma operação contrária de tudo que já foi trabalhado, certo? Então, tem uma pegadinha aqui. Agora, na atividade 8.2, nós vamos trabalhar com divisão. E essa divisão que ele apresenta aqui para vocês, só de olhar vocês já sabem responder essas perguntas, essas divisões, sem precisar armar a conta de cabeça. Se você já sabe a multiplicação, se você sabe aí de cor a tabuada, você consegue responder essas perguntas. Então veja aqui, olha. Com certeza você sabe responder quanto é 12 dividido por 4, 4 dividido por 2, 6 dividido por 3 e 15 dividido por 5. Se você tem a multiplicação aí na sua cabeça, quando você bate o olho aqui, você já sabe o valor. Agora aqui, é possível dividir uma maçã para 2 pessoas? Sim ou não? Se eu tenho uma maçã inteira, eu posso dividir? Posso, não posso? Dividindo essa maçã ao meio, metade para mim, metade para outra pessoa. É possível dividir R$ 1 para 2 pessoas? Quanto que é a metade de R$ 1? 50 centavos para mim, 50 centavos para você. É possível dividir uma folha de papel entre 2 pessoas? Se eu pegar uma folha de papel sulfite, eu quero dividir com você. Como que eu vou fazer para dividir essa folha? Em partes iguais. Vou dobrar ao meio e vou dividir, né? Metade da folha para mim, metade da folha para você. Agora, qual o resultado da divisão de 1 por 2? Se eu pegar o número 1 e dividir por 2. Pensa aqui na situação, quando você dividiu. Se eu pegar uma maçã e dividir com você, eu não dei a metade da maçã? R$ 1, metade de R$ 1 foi 50 centavos. Então, se eu for dividir 1 inteiro por 2, eu vou dar metade para mim e a metade para você, certo? Agora aqui, você vai realizar esse cálculo usando a calculadora. Pode ser a calculadora do celular. Então, pegue uma calculadora, utilize para completar os resultados das divisões indicadas. Copie o número que aparecer no visor da calculadora. Então, aqui, olha só. Você vai pegar a calculadora e vai colocar lá.
1 dividido por 2. Na calculadora, o sinal da divisão aqui. Então, quando você digitar essa operação, ele já vai dar o resultado para você lá. Aí você vai copiar o resultado aqui, certo? Nessa tabela. Vai preencher a tabela de acordo com o resultado que você obter aqui na calculadora. Depois que você fizer isso, na atividade seguinte, na outra página, você vai responder de acordo com o resultado que você obteve na tabela. Observe os resultados obtidos no quadro que você completou na atividade 8.2 e responda. Então, aqui, quando você fizer a divisão, você vai perceber que os números não vão ser números inteiros, vão ser números decimais, o resultado vão ser números com vírgula. Então, vocês vão ter que observar o valor do número que vem logo depois da vírgula. E aí você vai responder: qual o maior número registrado no quadro? Então, aqui você vai olhar o resultado que você fez e qual foi o maior número obtido aqui nesta tabela. E vai registrar sua resposta. E o menor número? Então, sempre observa o número que vem depois da vírgula. Letra C. O número obtido na divisão de 1 por 3, ele é maior ou menor que a divisão de 1 dividido por 2? Então, você vai comparar os dois resultados para responder aqui se ele é maior ou se ele é menor. O número obtido na divisão de 1 por 6 é maior ou menor que 1 por 4? Então, pense na proporção, se fosse uma divisão de pedaços, de parte, o tamanho do pedaço seria maior ou seria menor? Então, você vai comparar o resultado que você preencheu na tabela. O número obtido na divisão de 1 por 10 é maior ou menor de 1 por 8? Então, sempre observa o número que vem logo depois da vírgula. O que você percebeu nos resultados da divisão de 1 por outro número natural? O que você percebeu nesses resultados? O que você viu de diferente nesse resultado? Você vai registrar aqui. Aí vem um questionamento para você pensar. Será que isso acontece também em divisões com outros números naturais? Tente usar outros números diferentes de 1, dividindo novamente por 2, por 3, por 4, como você fez na atividade anterior. Então, aqui você vai pegar a calculadora e ao invés de você fazer lá 1 dividido por 2, você vai usar outros números. Você pode usar o 2, o 3, o 4, você vai testando as possibilidades. E aí, o que você observou que aconteceu, certo? Aí você vai registrar se isso aconteceu também com esses números. Você vai ver que vai ter número lá que o resultado, todos vão ser diferentes, mas você vai perceber algo na resposta, no resultado. Aí você vai registrar aqui. Para decidir qual dos resultados é o maior número, o que você deve fazer? O que você tem que fazer para decidir qual é o maior número? Você vai sempre observar o número que vem depois da vírgula, mas isso vai ajudar você a decidir qual é o maior ou o menor. E aí você vai formular uma regra para comparar os números racionais expressos na forma decimal. Você pode inventar uma regra. Qual foi a regra que você fez para comparar esses números, para comparar aqueles resultados da tabela que você preencheu? Agora, aqui nesta atividade 8.4, nós temos um jogo de baralho. Então, essa atividade eu vou explicar para vocês, mas vocês podem fazer ela depois, no final, certo? Então, vocês vão lá no anexo 4, lá no final do livro de vocês. Vocês têm lá a parte de anexos, olha lá. Aqui, certo? Vocês vão destacar esta página,
vocês vão recortar aqui na parte pontilhada as cartas. Eu trouxe aqui para vocês, ó. Vocês vão recortar elas todas. Certo? É um joguinho que depois fica para você durante a semana jogar com seu irmão, com a sua irmã, com alguém da sua família. Você vai recortar essas cartinhas aqui e vamos ver qual é a regra desse jogo. Então, olha lá. Coloque as cartelas com os números virados para baixo e embaralhe-as. Cada um deve sortear 7 cartas. Então, vocês vão embaralhar todas essas cartinhas aqui, certo? 2 jogadores, cada um sorteia 7 cartas. Na primeira rodada, cada jogador coloca uma de suas cartas na mesa com o número virado para cima. Quem apresentar o maior número ganha as 3 cartas colocadas na mesa. Então, cada um coloca uma carta e aí vocês vão comparar o resultado, certo? Quem colocar o maior número, vocês vão comparar qual número é maior, vocês vão chegar a uma conclusão aí nas cartas. Lembrando que tem números decimais, tem números sem vírgula, que são números inteiros. Então, vocês vão ter que pensar aí no valor de cada número. Então, de acordo com a regra, né, quem apresentar o maior número ganha as 3 cartas colocadas na mesa, certo? Daí, o jogo prossegue da mesma forma por mais 6 rodadas. Então, vocês jogam mais 6 rodadas até serem viradas todas as cartelas. Ao final, usando uma calculadora, cada um adiciona os pontos das cartas que conseguiu ganhar. Então, cada um vai deixando do lado as cartas que vai ganhando. No final, vocês vão somar. Então, daí nessa tabela, vocês colocam aqui o nome dos jogadores. Então, pode jogar até 3 pessoas. Então, daí registra o nome e o total de pontos que cada um fez. Quem fizer o maior número de pontos é o vencedor. Então, essa atividade vocês podem deixar para fazer num outro momento. Não precisa fazer agora. Deixa do ladinho aí, depois durante a semana vocês realizam essa atividade, depois vocês fotografam essa tabela e enviam no grupo do WhatsApp para a professora, certo? Deixa para fazer o jogo no final, depois que terminar a atividade, no momento de descontração, realiza essa atividade de jogo. Na página seguinte, nós temos aqui os números numa reta numérica. Então, nós já aprendemos a localizar esses números na reta numérica. Então, observem aqui que são números inteiros, certo? Discuta com um colega, no caso aqui, você pode conversar com seus pais, ou com o irmão, irmã, com alguma pessoa da casa de vocês. Como que vocês podem localizar na representação de uma reta numérica esses números aqui, ó, que aparecem, números com vírgula? Como que a gente vai, onde que eles se localizam aqui? Eles vão ficar no intervalo entre os números inteiros. Então, aqui, olha, eu tenho meio, que é a metade. Então, aqui também nós podemos comparar com a régua, né? O centímetro e os risquinhos que tem ali, os milímetros. São esses números aqui. Então, olha lá, eu tenho 1,5. Então, eu tenho 1 inteiro aqui e meio, que é a metade aqui nesta reta numérica. Então, esse 1,5 ele ficaria bem nesse espaço, certo? Aqui, ó. 2,5. Então, eu tenho 2 inteiro. Meio é a metade que está aqui no meio, entre o 2 e o 3. Então, seria um risco mais ou menos aqui nesse meio. 4,5, 5,5 e assim por diante. Agora, imagine que colocamos uma lupa no intervalo entre os números 0 e 1. Então, nesse intervalo aqui, olha, é como se nós tivéssemos as medidas, né? As partes divididas. Lembra quando a gente fez aquela divisão lá do 1? Eu dividi pelo meio, pela metade. E quando vocês preencheram naquela atividade anterior lá da calculadora, também não foram números com vírgulas? Então, eles ficam nesse intervalo aqui
entre os números inteiros. Olha agora aqui. Aqui ele já está com esse intervalo. Então, responda como lemos esse número. Qual é o número maior? Qual é o número menor? Certo? E que número foi registrado nesse espaço? Então, esses números aqui, como que é feita a leitura dele? Não é 0,1. Existe aí uma leitura específica, porque são números decimais. E vocês já estudaram, nós já estudamos os números decimais. Então, como que eu vou fazer essa leitura desse número? Então, como lemos esses números? Qual número é maior? Né? Então, esse é maior ou esse aqui é maior? Qual dos dois você acha que é o maior número? Qual é o menor entre esses dois aqui? Que número foi registrado entre esse espaço aqui? Então, você vai olhar aqui nessa régua, você vai comparar esta reta numérica também com essa outra, que no meu aparece aqui, mas o de vocês aparece na página inteira, certo? E aí você vai registrar aqui a sua resposta. Na próxima atividade, nós temos aqui uma tabela. Um professor de educação física precisa compor o grupo de estudantes para um campeonato de atletismo. Em cada sala, ele sabe quais alunos possuem habilidades para as diversas categorias esportivas. Mas, no regulamento da competição, os atletas devem ser inscritos de acordo com algumas exigências. Quais são essas exigências? Altura e peso. Ele começou a organizar uma tabela para formar suas equipes. No quinto ano A, montou as seguintes tabelas para as equipes de corrida. Então, aqui ele colocou o nome dos alunos, a idade dos alunos, certo? Aqui ele colocou a altura e o peso dos alunos, porque ele precisa dessa informação. Olha lá, idade, altura e peso. Então, ele está registrado aqui nesta tabela dos alunos do quinto ano A. Observe as duas tabelas e responda. Então, aí no livro de vocês, vocês têm as duas tabelas. Vocês vão comparar essas tabelas e vão responder de acordo com as questões, certo? Sempre observando a informação que você tem na tabela. Então, aqui, quais estudantes pesam mais de 40 quilos? Vocês vão comparar as duas tabelas. Quais pesam menos que 30 quilos? Qual a menina mais alta? Quanto ela mede? Então, ele fez duas tabelas separadas. Vocês têm aí no livro de vocês a tabela dos meninos e das meninas. Então, vocês vão comparar as informações. Qual o menino mais baixo? Quanto ele mede? A menina mais alta é a mais pesada? Então, você vai comparar a altura, se ela é a mais pesada das meninas que estão na tabela. E o menino mais baixo, ele é o mais leve? Então, você vai ter que comparar aí na sua tabela as medidas de peso e de altura, certo? De cada um deles. Então, muitas vezes, nem sempre é o mais pesado ou é o mais leve. Então, de acordo com a tabela que vocês têm aí, vocês vão responder as questões aqui desta página 62, sempre observando as informações da tabela. E terminamos as nossas atividades de hoje. Tenham todos uma excelente semana e bons estudos!